Olá pessoal, como é que tá aí o som? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Bom, eu acho que nós tivemos um probleminha aí na transmissão, então eu resolvi gravar esse vídeo para não deixar vocês aí sem a informação que eu resolvi transmitir para o maior número de pessoas, né? Então hoje nós vamos fazer este webinar para aqueles que conseguiram ver e para aqueles que não vai assistir esse vídeo, eu vou colocar lá na página, tá? Sobre a prática, né? Ser praticante da PNL. Como que a gente consegue trazer a PNL para o nosso dia a dia? Para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a PNL, pessoal, eu estou de fone para a qualidade do som ficar melhor, tá ok? Bom, então, primeiramente, para aqueles que ainda não entendem o que é a PNL, eu preciso conceituar, né, para trazer de forma geral aí para vocês o que é a PNL. Bom, a PNL para mim, tá, é um conjunto da programação mais a neurociência mais a linguística, tá? Ela começou nos Estados Unidos, né? É uma ciência que é a arte de eliciar, essa palavra é muito importante, a excelência do ser humano, tá? Depois vocês procurem lá no blog, lá no meu site, vai ter muita coisa falando sobre esse processo de eliciamento, tá? Surgiu nas décadas de 70 pelo Richard Blender, tá? E expert em computação, ele era expert em computação e lógica, e o John Grinder, professor de linguística. Eu estou olhando um pouquinho aqui para cima, pessoal, é porque tem um material que eu vou deixar para vocês e logo também para vocês baixarem, para ter esse acompanhamento de forma, um material didático aí, tá? Então, eles entenderam que se todo mundo é capaz, se alguém é capaz de realizar tal comportamento, tal atividade, a gente consegue modelar esta pessoa, a gente conseguiria fazer o mesmo, tá? Então, é tratar da experiência humana como o nosso cérebro administra as informações colhidas no mundo exterior. Quer dizer, a PNL nos ajuda. O nosso cérebro é uma programação, né? É um computador gigante que a gente vai recebendo 1 milhão de informações aí a todo tempo, todo dia, todo mês, todo ano. E isso fica guardado. Na medida que você precisa, você vai acessando, né? Então tem uma diferença entre o consciente e o inconsciente também, né? Que a gente, quando vai ter o primeiro contato, a gente explica direitinho sobre essa questão, tá? Bom, então PNL é uma ciência, tá? Eu entendo já como uma ciência, o pessoal fala muito que é uma técnica, uma ferramenta, eu acredito que é uma ciência já, tá? E justamente para nos ajudar a reprogramar o que a gente precisa reprogramar, tá ok? Bom, hoje eu falei com vocês que eu iria dar 3 técnicas, tá? Dentro dessas técnicas, nós vamos falar sobre MCRIs, tá? Uma parte dela de como que o controle dos olhos, tá, fazem diferença na nossa vida, para a gente conseguir identificar como que a pessoa está se comunicando, o squash visual e a ressignificação, ok? Bom, vamos lá para a primeira técnica. MCRIs. MCRIs é tudo que está aqui. Todo o comportamento, as microexpressões que nós temos ao falar, ou até às vezes não precisa nem falar, né? Basta olhar para você mesmo, você consegue identificar essas MCRIs, tá ok?
Essas MCRIs, elas facilitam todo um trabalho do processo de coach, né? Vocês sabem que eu sou coach sistêmico, eu trabalho com coach sistêmico, sou hipnólogo clínico também. Isso nas minhas sessões potencializa todo o resultado para eu conseguir identificar verdadeiramente se essa pessoa está criando, se ela está pensando, se ela está tendo um diálogo interno, né? Se a pessoa está sentindo alguma coisa sem ter que falar. Se ela está lembrando de alguma situação que foi feita no passado, e o passado é 1 minuto atrás, ou no nascimento dela, né? Isso tudo a gente consegue construir. E como nós conseguimos identificar esses processos? No material que eu vou enviar para vocês, vai ter lá tudo explicadinho, como que faz, né? Não precisa decorar absolutamente nada. Mas nós temos 6 posições do olho, que a gente consegue identificar claramente o que a pessoa está acontecendo aqui dentro, né? E através desse olhar, nós conseguimos identificar se é um visual construído. O que é um visual construído? A pessoa que está à sua frente, ela está imaginando uma cena, ela está conseguindo visualizar a cena, tá? Mas essa cena, ela está sendo construída aos poucos. Ela está construindo. É a mesma coisa que você vai e diz assim: você conhece a NASA nos Estados Unidos? Aí você começa a olhar, fala assim, bom, não, mas eu acho que ela tem foguetes, ela tem isso, e começa a imaginar. Normalmente, esse olhar, você olha para o seu canto esquerdo, né? O vídeo é sempre inverso, mas você sempre olha para o lado esquerdo, visual construído, ok? O segundo é o auditivo construído. Toda vez que a pessoa estiver olhando na direção dos ouvidos, assim, parece que é uma posição reta, mas um olhar um pouco para a esquerda, né? Este olhar é um auditivo, a pessoa está escutando um som, né? Bate uma porta, mas ela não sabe qual é a porta que está batendo. Ela só sabe que é uma porta. Ou parece que é uma porta, tá? Então ela constrói esse auditivo, quer dizer, ela está construindo o som, ok? E também, para o lado esquerdo, nós temos o sinestésico, tá? O que é o sinestésico? Sinestesia, sentir, tá? Na pele, quase. O que é? Ela está sentindo, ela tá novamente tendo as mesmas emoções que ela já teve naquele momento, sobre aquele fato que ela está falando ou que ela está apenas lembrando. Então, muitas vezes quando a gente faz a pergunta assim, nossa, você já parou e pensou assim, nossa, aquele sorvete de coco, Aqui, ó, a boca, para quem gosta de sorvete de coco, pode ser qualquer alimento que você goste ou qualquer coisa que você consiga sentir, você vai ter esta percepção. Normalmente você vai olhar para o seu lado esquerdo para baixo. Ok? Bom, já foram 3, tá? E nós estamos na MCRIs, viu, pessoal? Então, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre como a direção dos olhos que pode facilitar o entendimento sem mesmo a pessoa falar se ela está construindo ou não. Bom, para o lado direito, pessoal, nós vamos ter para cima, olhando para o lado direito, tá ok? Vai ter o visual vivido. O que é isso?
ela está vivendo aquele mesmo fato ali. Ela não está construindo absolutamente nada, ela só está narrando. É uma narração, ela não precisa inventar ou construir absolutamente nada, tá? Isso acontece muito quando você fala assim, nossa, o que você fez ontem? Ontem você fez quando você estava na cozinha ou quando você estava no quarto. A pessoa vai lembrar exatamente o que ela fez. Ela não precisa construir absolutamente nada. Foi um fato exatamente já vivido. Muitas vezes acontece quando já teve uma experiência no passado, tá? Bom, no mesmo olhar, quer dizer, um olhar para o lado direito, tá? Na altura do ouvido é o auditivo vivido, tá? O auditivo vivido é também você escutar um som que você já conhece, tá? Um som que já teve em algum momento na sua cabeça ou em algum momento você conhece esse som. Então tá relembrando, você não precisa criá-lo. Isso é um latir de um cachorro, né? Isso é um barulho de um avião passando. Então você já sabe, porque você já viu, já sabe exatamente como que é esse som, tá ok? E por último, o sexto passo, né, é o olhar para baixo no lado direito, tá? O lado direito é o diálogo interno. O que é o diálogo interno, pessoal? Diálogo interno é quando a gente tem um monte de gente, né, mora um monte de pessoas aqui, vamos dizer assim, dentro da gente, e a gente conversando com a gente mesmo, né? Muitas vezes, algumas perguntas, a gente fica, nossa, será isso mesmo? Eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu tenho que fazer aquilo, e começa, e aí a pessoa às vezes está conversando com outra, e aquelas perguntas não param. Isso acontece muito no processo de coaching. Quando eu estou fazendo com um coach na minha frente, e eu faço algumas perguntas, as perguntas poderosas, né, que a gente chama, a pessoa fica muitas vezes olhando para baixo, nesta posição do diálogo interior, né? Esse diálogo interno, justamente se perguntando, né? Ela não consegue, às vezes, nem processar a fala, porque tem muita informação sendo passada na sua cabeça aí. Tá bom, pessoal? Pessoal, a MCRIs, assim, ela é não só o comportamento dos olhos, mas todas as microexpressões da face, tá? Mas eu vou te dar uma dica. Quando eu iniciei nos meus primeiros ensinamentos da programação neurolinguística, eu foquei muito nessa construção do olho, tá? Nesse movimento provável dos olhos. Eu fiquei muito bom nisso. Como que eu fiz? Eu fui para o banheiro, testei. Eu ficava prestando muita atenção no foco desse olhar quando as pessoas vinham conversar comigo. E assim, eu fiquei muito bom nisso. Eu vou te dizer que com esse foco, com esse treinamento diário que eu tive, hoje eu percebo se a pessoa está inventando, está construindo, se ela está sentindo e eu preciso tirar ela deste processo muitas vezes, tá? Isso facilita muito na conversa. E para você aí que pode trabalhar aí na parte comercial, é muito importante quando você está com o seu cliente para perceber se ele está interessado ou não no assunto que você está tendo. E isso a gente consegue olhar pelos olhos, por esses movimentos do globo ocular aí. Tá ok, pessoal? Bom, lá no material vai ter outras dicas, outras formas de aplicar, tá? E o importante é vocês deixarem um comentário na nossa página lá, ou mandar um e-mail pra gente, tá bom? Beleza? Bom, a segunda técnica que eu quero passar para vocês hoje é o switch visual, tá? O switch visual é uma técnica da programação neurolinguística muito, mas muito poderosa, principalmente vocês iniciantes dessa ferramenta, dessa ciência,
tá? Eu até recomendaria vocês fazerem isso primeiro com vocês. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Porque foi a primeira que eu apliquei, tá? E eu consegui ressignificar, nós vamos falar de ressignificação daqui a pouquinho, muitos comportamentos, reações que eu tinha ao longo da minha trajetória aí. Isso me facilitou muito alguns acordos que eu precisei fazer comigo mesmo. Então, o switch é o quê? É nada mais, nada menos do que fazer acordo com você mesmo. Normalmente, né, a gente nos depara algumas vezes com algumas situações antagônicas, né? Por exemplo, eu estou sentindo frio, mas eu quero pular na piscina. O que é mais forte? É eu estar sentindo frio, né? Quer dizer, tem uma parte do Bernardo aqui dentro que está sentindo muito frio, está sentindo frio, e uma outra parte quer pular na piscina, né? E aí fica essa briga interna. Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu estou falando de piscina porque eu moro numa casa que tem piscina e eu frequento muita piscina diariamente aqui, sabe? Então eu estou dando esse exemplo, mas pode ter vários outros exemplos. Bom, e aí o que eu tenho que fazer, né? Como que essa técnica funciona? Você pode fazer isso de várias e várias formas, tá? Bom, como que ela inicia? Primeira coisa, eu gosto muito no início de colocar uma dessa ideia, desta percepção. Eu estou sentindo frio no lado esquerdo e quero ir para a piscina do meu lado direito, tá? Então vamos primeiro do lado esquerdo. Eu estou sentindo frio. Eu consigo visualizar que eu estou sentindo frio. Eu consigo realmente sentir, ter a sinestesia do frio, né? Eu consigo ouvir aquele vento que está passando no meu corpo e fazendo com que eu tenha esse sentimento de frio, tá? Isso tudo aqui. A partir do momento que você consegue construir, a gente fala de quadro, né? Essa imagem mental sobre isso, você vai passar para o outro lado, para o lado direito, da outra mão. E aí você vai fazer da mesma forma, eu quero nadar, eu quero ir para a piscina, tá? Aí você vai se ver nadando, você vai sentir a água ao redor do seu corpo, você mergulhando, você ouvindo o barulho do batendo as pernas, os braços, né? Ou só mesmo mergulhando. Você vai perceber todo esse quadro aqui. Ok. A partir do momento que você conseguiu visualizar, sentir e ouvir isso tudo aqui, você vai olhar para as duas mãos, tá? E começar a entender, olha, eu estou sentindo frio por causa disso, disso, disso. Começa a levantar as razões desse sentimento de frio. Depois, logo em seguida, você vai pegar o que você está, quais são as razões, o porquê que você está querendo ir para a piscina. E esse trabalho de ir numa mão e ir numa outra, quer dizer, ir num fato, ir numa vontade e ir em outra, o seu cérebro começa a fazer novas percepções. Então eu estou sentindo frio? Estou. Mas eu também gostaria de ir para piscina. Nossa, mas nadar é tão bom. Mas eu estou sentindo frio. Mas será mesmo que eu estou sentindo frio? E esse processo começa a ir naturalmente. E isso vai elevando, vai chegando num equilíbrio, num denominador comum. Você vai nivelando, até chegar num acordo ecológico entre as duas partes. A partir do momento que teve esse momento, né, e essa ecologia entre as duas partes,
eu, Bernardo, recomendo vocês fazerem isso no início. Peguem as duas partes, após esse acordo visual, tá? Você vai ir aproximando aos poucos uma mão da outra a partir do momento que esse acordo vai sendo feito. Isso. E aí, a partir do momento que suas mãos se encostarem, você vai dar um aperto muito forte com elas. Tá? E aí você vai perceber que as duas situações antagônicas já não são mais. Elas vão deixar de ser antagônicas. Uma ou outra pode prevalecer. As duas podem acontecer. Olha, eu realmente estou sentindo frio, mas eu vou na piscina, mesmo com frio. E as duas coisas podem acontecer. Ou não vou nem na piscina, mas vou me agasalhar. Quer dizer, qualquer situação entre esses dois fatos pode acontecer de uma forma harmônica. Isso faz com que você diminua a sua ansiedade, diminui as suas dificuldades, os seus problemas. As coisas começam a ser resolvidas de uma forma muito mais harmônica. Tá? Eu faço isso diariamente, a todo momento que a minha mente se depara com duas coisas antagônicas. Eu faço essa técnica hoje de uma forma muito rápida, porque já tem algum tempo, né? Eu nem sei quanto tempo, mas já tem algum tempo que eu pratico isso. E isso já virou competente inconsciente, né? Ok, pessoal? No material vai estar tudo muito bem explicadinho, como que faz, como que é, passo a passo desse quiz, a solução, item 1, que é a questão da identificação e a separação claramente dos lados do conflito. O passo 2, que é criar a representação clara de cada um dos lados. O item 3, descubra a intenção de cada um dos lados. 4, negociação. O 5, pergunta a cada um dos lados se ele está disposto a se integrar o outro para solucionar o problema, né? O importante é que durante essa negociação interna, tá? Outros lados podem vir à tona, quer dizer, outras coisas podem vir ao mesmo momento. Quanto mais profundo esse conflito for, quer dizer, quanto mais difícil esse problema tiver na sua vida, na sua mente, mais será provável que aconteça essa situação de, na hora que você está fazendo essa negociação, vir outras coisas na sua cabeça. Todos os lados talvez queiram participar dessa negociação. Então é o seguinte, a negociação entre os vários lados de uma pessoa, quer dizer, de você, é uma maneira eficaz de resolver conflitos, muito profundos, tá? É importante eliminá-lo totalmente o conflito. É impossível, tá? Mas ele chega num consenso. Eu vou te dizer que ameniza e deixa a vida um pouco mais leve. E eu gosto muito de falar, aceita que é mais fácil. A partir do momento que a gente aceita e faz esses acordos diários, facilita muito o nosso trabalho, tá? Vou te dar uma dica. Não se preocupe. No primeiro momento, isso às vezes é mais difícil. Vá até o fim. Vai até o fim, tá? A frase que resume esse switch visual para mim é que a riqueza do ser humano nasce da diversidade. E a maturidade e a alegria surgem do equilíbrio e da cooperação entre os diversos aspectos de sua personalidade. Essa frase, para mim, ela remata tudo que o switch visual pode fazer. Aplica e deixa pra gente, né? Me fala nos seus comentários, nos procura no blog, no Facebook, curta a nossa página lá
que é muito importante eu saber e te acompanhar nisso aí. Vai me dar muito prazer em te acompanhar nessa trajetória aí, tá bom? E por último, não menos importante, pelo contrário, a ressignificação se fala muito quando se fala de PNL, né? O William Shakespeare falou uma frase que eu concordo absolutamente com ele. Não existe nem bem nem mal. É o pensamento que os cria, tanto bem quanto mal. Então, a partir do momento que se nós que criamos o que é o bem e o que é o mal, né, nós conseguimos dar significados diferentes para esses fatos que nós temos no nosso dia a dia, né? A humanidade sempre procurou significado para as coisas. Isso é fato. O ser humano, ele precisa dar significado para as coisas. Isso é desde os primórdios, né? A gente precisa dar esses significados, tá? E o significado de qualquer acontecimento depende da moldura. Imagina um quadro, tá? De uma tela, e essa moldura que vai fazer você enxergar de forma diferente. Então, como que nós vamos colocar a moldura neste quadro? Quer dizer, como que nós vamos reservar dentro do nosso programa aqui, dentro do nosso cérebro, esta imagem visual, tendo auditivo, tendo sinestésico. Essa imagem vai ser colorida, vai ser preto e branco, ela vai ser grande, pequena, ela vai estar afastado ou não. Isso tudo que eu estou falando faz parte das submodalidades que a gente faz em um outro momento, explicar um pouco o que é isso, tá? Mas lá no curso que eu dou, todas essas técnicas, a gente faz um aprofundamento muito pertinente em cada uma delas. Você sai sendo um verdadeiro praticante da PNL, tá? Muitas vezes, não sei se é o caso de vocês, mas eu adoro metáfora. Eu pratico muitas vezes metáfora. No meu blog, muitas vezes eu uso metáforas, né? A minha companheira, né, a minha atual esposa, a Lê, ela adora, assim, ama de paixão também metáfora. E depois que ela entendeu o verdadeiro significado da metáfora junto com a programação neurolinguística, aí que ela viu que ela amava mesmo, e assim, nós dois somos um apaixonado, tá? E o que é a metáfora? É nada mais que um instrumento de ressignificação que nós podemos usar, né? Muitas vezes em sessões de hipnose, nós criamos metáforas para justamente ajudar a condução, a conduzir a pessoa que está passando pelo processo a conseguir identificar dentro dela mesmo aquele momento, aquele cenário, aquele fato que ocorreu na vida dela e ressignificar. Bom, ressignificar é dar um novo significado de forma ecológica e positiva. É tirar, talvez, aquela sensação, aquela sinestesia daquele momento que não foi tão bom para você. Muitas vezes a gente ressignifica algo que não é muito bom ou não foi muito bom para a gente, né? E aí essa ressignificação, ela entra com um novo sentido, uma nova forma, uma nova moldura para esse quadro. E aí torna as coisas mais leves. Na psicologia, isso eu ouvi muito, né, falar que é fazer o luto, né? Fazer o luto é justamente conseguir digerir a situação, tá? Aquele fato não tão bom, de uma forma harmônica e ecológica para que não vire um fardo para o resto da vida,
né? Às vezes a gente fala que as pessoas gostam de carregar âncoras aí para o resto da vida, e com esta técnica de ressignificação, e aí pode usar o switch, pode usar dezenas de outras técnicas para que você fique livre. E uma dessas técnicas é a metáfora. Conta uma história, reconta essa história, né, de uma forma mais prazerosa, né? O que parece ser um azar torna-se algo útil, né? Um patinho feio na história, ele deixa de ser feio e vira um cisne, né? Enfim, um sapo pode se tornar príncipe. Quer dizer, tem várias histórias, várias metáforas que você pode construir da forma que você quiser, da melhor forma, ok? Uma outra forma que as pessoas utilizam também, e eu recomendo, e essa é mais irreverente, né? É a questão das piadas. Muita gente conta piada. E a piada, ela ajuda muito a ressignificação, né? Não pode virar piada para todo mundo, né? Toda hora, todo, né? Não pode. Mas a piada é uma outra forma de ressignificar as coisas, né? Então, ela toma um objeto que não é você, muitas vezes, com uma situação repetidamente, né? Que já aconteceu com você, só que em um outro contexto. Isso é legal, isso é muito bom. Isso é uma forma de ressignificar também. Ok? Existem duas formas de ressignificação. Existe a ressignificação do contexto e a do conteúdo. Tá? Eu vou deixar esses significados bem detalhados nesse material que eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Mas, rapidamente, o contexto, a ressignificação do contexto, ela se aplica muitas vezes nas afirmações quando a gente fala assim: nossa, sou demasiadamente isso e eu gostaria de deixar de fazer isso, né? Normalmente trata-se do contexto, quer dizer, é algo que você está fazendo, né? Ou está deixando de fazer. O processo de ressignificação pode permanecer aí em relação a contexto. E existe a ressignificação do conteúdo, que muitas vezes a gente usa quando é assim: fico curioso quando as pessoas me fazem exigências, né? Entra em pânico quando tem um prazo a cumprir. Quer dizer, é algo muito mais interno, né? Um conteúdo, é um momento muito mais interno para você. Tá bom? Bom, a simples ressignificação, tá? Essa é a frase que para mim arremata toda essa questão de ressignificação. A simples ressignificação não provoca mudanças profundas, mas pode ser muito eficaz se for feita de maneira congruente, talvez utilizando uma metáfora e estiver relacionada a assuntos que sejam importantes para a pessoa. Ok? Bacana? Bom, lá nesse material vai ter uma série de outros conteúdos. Tem toda a questão da bibliografia que eu utilizei, os livros, os sites. É muito legal vocês abrirem, baixarem, tá? Eu estou chamando de e-book, que vai facilitar muito a aplicação dessas 3 técnicas aí. Utilizem elas diariamente. Não queira abraçar o mundo, tá? Não queira ficar obeso intelectualmente. Obesidade intelectual não ajuda muito, tá ok? Vá em partes. Pega a primeira técnica, pega as MCRIs, aplica uma semana, depois você vai lá, pega o switch, depois você vai e pega a ressignificação. Se você conseguir fazer as 3 ao mesmo tempo, ótimo. Mas não se esqueça, mande um comentário pra gente, tá bom? Cara, muito obrigado, gente, obrigado mesmo. Gratidão eterna por vocês estarem aqui comigo, ter dedicado esse tempo aí. Espero ter contribuído realmente para modificar e entender um pouquinho sobre esse universo da programação neurolinguística. E queria aqui aproveitar e fazer o convite ao meu curso de formação.
É um curso de formação em coach sistêmico com programação neurolinguística. Todas essas técnicas, todos esses significados, conceitos que eu passei rapidamente nesse vídeo, a gente faz um aprofundamento, faz a prática verdadeira. Eu vou ajudar vocês de forma personalizada. É importante isso, porque o meu maior desafio é ajudar as pessoas de forma individual, tá? Personalizada. Então, no meu curso, que vai acontecer agora aqui na cidade minha natal, né? Natal, Rio Grande do Norte, tá? Nos dias 18 ao dia 27 de agosto, tá? Vai ter um link aqui embaixo, eu vou deixar para vocês. Acesse lá também www.maestriaDH-de-desenvolvimento-humano.com.br/curso, tá? Acesse lá, deixe seus comentários, vamos movimentar isso aí e vai ser muito, muito, muito prazeroso ter você nessa turma. E olha, as vagas são limitadas e já estão acabando, viu, pessoal? São só 30 pessoas e já está acabando. Corra, corra, corra e venha direto para nos encontrar. Um grande abraço.